A masturbação é uma prática de autogratificação. Também permite o autoconhecimento, a exploração das zonas erógenas e a obtenção do prazer. O prazer solitário pode ser incomparavelmente melhor do que em má companhia. Isso é fato. A masturbação, quando praticada com moderação, pode comprovadamente trazer benefícios ao corpo humano. Alivia tensões e libera hormônios e neurotransmissores que melhoram a qualidade de vida, como as endorfinas, que são substâncias químicas associadas ao prazer e ao bem-estar. Também possuem efeito analgésico e são liberadas durante o ato sexual e quando nos exercitamos. Serotonina, que é um neurotransmissor associado ao humor, sendo liberado durante a atividade sexual ou masturbatória e quando nos exercitamos. Ela media as sensações de otimismo, satisfação e felicidade. Ocitocina, que é o hormônio do amor, o qual proporciona a sensação de felicidade, bem-estar e contribui para o sono restaurador. Adrenalina, um neurotransmissor liberado em situações de estresse, que induz alterações fisiológicas como aumento das frequências cardíaca e respiratória e da pressão arterial. Elevação dos níveis de glicose no sangue para a produção de energia. Melhora do foco, atenção e concentração. Noradrenalina, um neurotransmissor liberado em situações de estresse, no caso positivo, como durante o sexo, exercício físico, uma promoção no trabalho, estimulando a liberação de dopamina. A dopamina, por sua vez, é o neurotransmissor da felicidade. Ela aumenta a motivação e o engajamento na busca de recompensa. Prolactina, um hormônio que ajuda a controlar o estresse e regula nossas emoções, além de mediar as respostas fisiológicas relacionadas à reprodução. Endocannabinoides, que são neurotransmissores liberados durante situações prazerosas, como sexo, interações sociais, exercícios físicos. Eles atuam na regulação da dor, inflamação, funções metabólicas e cardiovasculares, humor, memória e aprendizagem. Quais as consequências dessa descarga de hormônios e neurotransmissores liberados durante masturbação ou relação sexual? 1. Níveis basais mais baixos de pressão arterial. Esse efeito, induzido pela ocitocina e endocannabinoides, mostra que a atividade sexual regular pode influenciar na redução do risco cardiovascular. 2. Melhora da autoestima. A adrenalina liberada durante o sexo ou masturbação tem efeito positivo na construção da autoimagem, melhora a forma como a pessoa se vê. Isso fortalece a motivação e o engajamento no sentido de atingir os objetivos na vida e trabalhar pelo crescimento pessoal. 3. Melhora da cognição. Sexo e masturbação aumentam os níveis de dopamina e de endocannabinoides, melhorando a motivação e as funções cognitivas. Atenção, concentração, memória, aprendizado, raciocínio. Pessoas com vida sexual ativa tendem a demonstrar maior engajamento e desempenho de suas funções no trabalho. A prolactina reduz os danos neuronais em resposta ao estresse, e estudos demonstraram melhor preservação da memória em pessoas idosas sexualmente ativas. 4. Bom humor. Serotonina, endorfinas e ocitocina são as responsáveis por esse efeito. Pessoas que apresentam baixos níveis de serotonina têm 6 vezes mais chances de cometerem suicídio. Cerca de 75% dos casos de suicídio são motivados por depressão, condição em que os níveis de serotonina estão baixos. 5. Melhora da função imunológica. Relações sexuais e masturbação estimulam a liberação de prolactina e endocannabinoides, que ativam o sistema imunológico, aumentando, por exemplo, a produção de imunoglobulinas contra o resfriado comum. 6. Efeito analgésico. Endorfinas e endocannabinoides liberados durante o ato sexual ou a masturbação exercem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, podendo aliviar cólicas menstruais e dores de cabeça. 7. Melhora do sono. Masturbação e relação sexual liberam substâncias que reduzem os níveis basais de pressão arterial, promovem relaxamento e, consequentemente, melhoram o padrão de sono. 8. Redução do estresse e da ansiedade. A ocitocina se contrapõe aos efeitos do cortisol, promovendo o relaxamento. A redução do estresse também é mediada por prolactina, endorfinas e serotonina, liberadas durante a excitação sexual. Antes de continuar, quero saber o que você está achando deste conteúdo. Este é o canal Guia de Sintomas. Se curtir nossos vídeos, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações. Continuando. Quando a masturbação se torna prejudicial e se transforma num vício, crianças podem se envolver em práticas masturbatórias, faz parte do processo de aprendizado. À medida que crescem,
é esperado que aumentem o interesse pelos assuntos relacionados à sexualidade. É fundamental que os pais observem o comportamento da criança e tenham discernimento sobre o que é normal e o que é atípico para uma determinada faixa etária. Uma intervenção oportuna dos responsáveis se faz necessária diante de certos comportamentos, tais como quando uma criança exibe ferimentos genitais que levem à suspeita de masturbação compulsiva, ou aquelas que tocam exageradamente os órgãos genitais de si mesmas e de outras crianças. Quando se flagra uma criança forçando outras mais novas a manterem contato íntimo, simulando ou praticando atividade sexual. Adolescentes produzindo e divulgando fotos sensuais de si mesmos. Adolescentes forçando ou aliciando outros adolescentes ou crianças a praticarem atos sexuais, ou consumindo material pornográfico de conteúdo violento, ou envolvendo pedofilia. Em adultos e idosos, a masturbação compulsiva pode ser um transtorno novo, ou a continuidade de um problema iniciado na infância ou adolescência. Pessoas podem adquirir o vício em masturbação como consequência de um fetiche ou fantasia sexual sigilosa. Um meio de obter satisfação sexual que o parceiro ou parceira seja incapaz de lhe proporcionar. Ou em decorrência de solidão, melancolia, válvula de escape. Que fatores podem levar um adulto a se tornar um masturbador compulsivo? Acredita-se que esse comportamento possa ter sua origem em alterações neuroquímicas cerebrais, ou em condições médicas que modifiquem o funcionamento do cérebro. Fácil acesso a material pornográfico na internet. Basta ter um computador ou celular, e um ambiente privado garantirá anonimato e sigilo. A masturbação compulsiva pode ter suas raízes em outras fontes de dependência química. Álcool e drogas ilícitas. Alguns medicamentos e entorpecentes que estimulam a produção de dopamina podem aumentar o desejo sexual e induzir comportamentos sexuais compulsivos. Cocaína, metanfetamina, drogas para tratamento de Parkinson. Um desajuste familiar, problemas de relacionamento conjugal, antecedente de abuso sexual ou violência física podem atuar como gatilhos para o comportamento. Com o passar do tempo, essa prática recorrente deflagra alterações neuroquímicas e funcionais do cérebro, que desencadeiam a compulsão. A situação se torna grave quando a pessoa se torna psicológica, emocional e fisiologicamente dependente do ato. E não consegue inibir o desejo de se masturbar, deixando de cumprir suas obrigações domésticas, estudantis ou profissionais, para se render à busca impulsiva pelo prazer solitário. Por ser um comportamento bastante estigmatizado pela sociedade, gerando no indivíduo sentimentos como vergonha, frustração, ansiedade e baixa autoestima, não temos estatísticas confiáveis que nos permitam dimensionar a magnitude do problema na população geral. As pessoas não expõem sua intimidade, e por isso, relutam em procurar apoio psicoterápico para trabalhar em questões ligadas à sexualidade, autoaceitação, dificuldade de relacionamento ou traumas psicológicos. Como evolui esse comportamento sexual compulsivo? O indivíduo se torna compulsivo quando se vicia nos efeitos excitatórios das vias neurais que desencadeiam o prazer sexual, e nas sensações de relaxamento, entorpecimento e bem-estar que se seguem ao orgasmo, tal como na dependência química desenvolvida por usuários de drogas ilícitas. É o mecanismo de recompensa. Existe também a questão da fantasia, da idealização e da fuga da realidade, e dos problemas mal resolvidos, que compelem o indivíduo a pensamentos obsessivos e a se masturbar de forma compulsiva e ritualizada. Entretanto, com o decorrer do tempo, esse comportamento impulsivo e repetitivo passa a não mais ser tão eficiente no mecanismo de recompensa. A masturbação compulsiva pode causar inchaço, irritação e fissuras na mucosa ou na pele do órgão genital. O excesso de estimulação sexual a curtos intervalos de tempo pode prejudicar a qualidade da ereção peniana. Dessa forma, o prazer e os efeitos sedativos e tranquilizantes da masturbação começam a diminuir com o decorrer do tempo. Os orgasmos passam a não ser tão intensos, e isso gera, na pessoa, sentimentos de frustração, perplexidade, baixa autoestima, vergonha, culpa, transtornos de ansiedade, depressão. Masturbar-se diariamente não configura um vício, desde que não interfira em sua qualidade de vida e em suas atividades cotidianas. No entanto, preste atenção nestes sintomas. Você está aumentando a frequência, o tempo e a energia que despende se masturbando? Sente uma urgência incontrolável de se masturbar, mesmo sem estar excitado ou com pensamentos eróticos? Pensa em masturbação o tempo todo? A masturbação é uma válvula de escape que lhe traz algum conforto todas as vezes em que sente raiva, ódio, estresse, tristeza, frustração ou ansiedade?
Após atingir o orgasmo, você se sente culpado, frustrado, aflito e deprimido? Apresenta prejuízo no rendimento escolar ou profissional? Ou deixa de cumprir seus afazeres domésticos por conta de pensamentos obsessivos persistentes e do ato praticado compulsivamente? Em decorrência de seus impulsos, você falta ou se atrasa a reuniões ou aulas, cancela ou não conclui seus compromissos do dia a dia e deixa de ter uma vida social plena, chegando a se masturbar em locais inoportunos, como no trabalho, shopping, escola ou igreja, por se sentir incapaz de se controlar até voltar para casa. Vem desenvolvendo sintomas de abstinência, como ansiedade, nervosismo, déficit de atenção, concentração, memória e raciocínio, batimentos cardíacos acelerados, tremores, agressividade, humor deprimido, quando não consegue se aliviar de imediato. Então, é hora de procurar apoio de um psicoterapeuta sexual ou conselheiro de casais. Um médico especialista em saúde mental também poderá auxiliá-lo, mediante a prescrição de medicamentos para controlar os sintomas de ansiedade, compulsão ou depressão. A terapia está fortemente recomendada. O terapeuta investigará a existência de outras práticas sexuais compulsivas ou distúrbios de saúde mental, como transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade generalizada, depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, uso de drogas ilícitas, traumas passados, estresse na vida pessoal, profissional e afetiva. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental trabalha a autoimagem, como a pessoa se vê e quais as consequências dessa autoavaliação. Uma crença negativa em relação a si mesmo conduz o indivíduo a pensamentos distorcidos, que, por sua vez, determinam atitudes autodestrutivas. A pessoa que se considera um ser nada desejável pensará que jamais conquistará um parceiro ou parceira sexual, e que a única forma de obter prazer é se masturbando. A terapia buscará corrigir essa imagem distorcida de si própria, submetendo a pessoa a diversos experimentos comportamentais. Quando a autoimagem é reajustada, as crenças, pensamentos e comportamentos seguirão o mesmo fluxo. A compulsão por masturbação poderá ser controlada, mas os resultados positivos poderão demorar. Como se trata de uma dependência, não se pode falar em cura definitiva. Da mesma forma que acontece com o alcoólatra, deve-se viver um dia de cada vez, dedicando-se à terapia com determinação, foco e força de vontade, para não sofrer recaídas. Entretanto, para transpor a barreira da dependência, a pessoa deverá primeiro mudar seu estado mental, reconhecer a existência do problema e sua gravidade, ao invés de minimizar ou negar que esse comportamento seja um vício. Ter paciência para se engajar num tratamento prolongado e repleto de desafios. Inserir-se em grupos de apoio, compartilhar problemas em comum diminui a sensação de solidão. A pessoa se reconhece no relato de experiência do outro. Não há medicamento específico para tratar a masturbação compulsiva. Pacientes que, por conta desse vício, venham a desenvolver episódio depressivo, crises de ansiedade, transtorno bipolar, abuso de álcool ou de entorpecentes ou transtornos psicóticos, ou quando a masturbação compulsiva for decorrente de algum desses transtornos de saúde mental, o médico psiquiatra deverá medicar, ajustar as doses e acompanhar a evolução clínica desses pacientes. Outras medidas que serão cruciais no alcance das metas são: manter mente e corpo ocupados o máximo de tempo possível, praticar esportes coletivos e atividades físicas diárias, como caminhada, corrida, ciclismo, dedicar-se a um talento ou hobby, instrumento musical, desenho, pintura, escrita, artesanato, costura, engajar-se em trabalho voluntário e projetos sociais, participar de associações e grupos de viagem, evitar o isolamento social, cercar-se de pessoas positivas que agreguem valor e estimulem a autoestima, remover material pornográfico e outros itens eróticos de sua vida, empenhar-se em novos projetos pessoais, como aprender um idioma, fazer um novo curso, ocupar sua mente com algo produtivo, construtivo, que promova o engrandecimento pessoal e faça a pessoa sentir-se valorizada por si própria e pela sociedade. Se não é você, mas um ente querido que está sofrendo com a compulsão, de nada adiantará repreendê-lo, exigir que pare de se masturbar e recolher celular, computador e revistas na tentativa de coibir o ato. Isso apenas aumentará a sensação de culpa e humilhação, minando a autoestima da pessoa. A melhor forma de ajudá-la é estudar sobre o assunto. Não fazer julgamentos. Oferecer seu total apoio. Auxiliá-la no agendamento de consultas no serviço de saúde mental. Incentivá-la a seguir a psicoterapia. Tomar corretamente os medicamentos.
acompanhar-se regularmente com o médico e estabelecer as modificações no estilo de vida e na postura mental. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Se curtiu, dê um like e compartilhe. Assista a outros vídeos aqui do canal e, se gostar do conteúdo, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe um comentário ou dúvida, que responderei assim que for possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.